mas que nem tudo que está feinho é errado. O que a professora falou sobre os verbos intransitivos? Eles não precisam de complemento, porque ele tem uma ideia completa. E os transitivos, eles precisam de complemento, porque eles não têm uma ideia completa. Mas como é que vocês receberam isso? Vocês receberam da seguinte forma: intransitivo não precisa de nenhum elemento a mais. Duvido se alguém chegar aqui, marido, adoro dar exemplo com o marido, tá? O marido olha para você às 10h30 da noite, lhe diz: amor, eu vou, todo arrumado, com aquele perfume todo na beca. Se o cara olha para você e diz eu vou, tem informação completa. Porque no mínimo você vai querer saber o quê? Aí depois dessa pergunta, para onde? Tem com quem, por quê e quem mandou. E quem deixou? Ah, muito bem. Eu tenho aqui, olha, o verbo ir, por incrível que pareça, é um verbo intransitivo. Mas quando eu digo eu vou, tem sentido completo? Não, eu preciso de uma adição. Eu preciso de um elemento adicional. A grande questão é, quando nós lemos a ideia de complemento, nós não entendemos bem a ideia do que seja complemento. Os verbos transitivos, eles pedem complemento. Esse complemento é sempre uma coisa. Qual é a classe gramatical que dá nome às coisas? Substantivo. Toda coisa, eu posso chamar uma coisa de objeto, não posso? Sendo coisa animada ou coisa inanimada, eu deixo de poder chamar de objeto? Não. Toda coisa que pode ser chamada de objeto serve para completar o sentido. Então é um complemento verbal. Todo verbo transitivo pede um complemento verbal. E qual é a classe gramatical que indica o complemento verbal? Que pode aí ser chamado de... Mas chamar de objeto é identificar função. Chamar de substantivo é identificar classe. A mesma palavra vai ter duas nomenclaturas. Ficou claro? Ficou clarinho? Dá para seguir? Vamos lá. Reparem só. Vamos fazer essa observação aqui, ó. A única classe que pode completar sentido de uma palavra foi ela, aluna, que eu fui buscar e que ficou lá. Vamos aqui. A única classe que pode completar sentido de uma palavra é o substantivo. Nenhuma outra classe completa sentido. É só o substantivo que pode completar sentido. Aí lá no nosso conceito de intransitivo, nós temos a seguinte referência. Nós deveríamos ter a seguinte referência. O intransitivo nunca pede coisa. E toda coisa é o quê? Substantivo. E toda coisa se relacionando com o verbo vai poder ser chamada de... O verbo intransitivo nunca pede um objeto. Ele pode pedir, mas dizer que pode é dizer que sempre pede? Ele pode pedir uma circunstância. Qual é a classe gramatical que marca para mim uma circunstância? Gente, ela acabou de chegar, olha a vergonha que vocês estão me fazendo passar. Qual é a classe gramatical que me dá a ideia de circunstância? Advérbio. Advérbio. Eu tenho aqui um advérbio. E o advérbio completa? O advérbio somente modifica. Porque a classe gramatical que completa é o substantivo. Deu para verificar isso? Deu? Vamos seguir? Vamos analisar algumas questões. Questões não. Algumas estruturas.
Já anotaram? Essa coisa de não anotar é massa, né? O problema é quando você perde a aula. Rever é um processo melhor do que acompanhar sempre à distância. Juro pra você, vai chegar um momento que você vai olhar pra mim e vai dizer assim: Rosa, eu não aguento mais. Muda a fita, mas não tem o que mudar. É sempre a mesma base de análise, tá? Posso ir agora? Na verdade, eu vou voltar para analisarmos a frase do menino que chegou do interior. Posso ir agora? Bom, eu perguntei para vocês se do interior completa o sentido do verbo chegar. E vocês indicaram o quê? A maioria indicou que sim. Só que este do interior me dá uma ideia de e todo lugar é, e o advérbio é um, e modificador completa? Não, modificador apenas modifica. Belezinha aí, não é? Vamos aqui abrir um slide em branco. Temos na construção, as garotas ficaram na porta de sua casa. Qual é a informação? Alguém ficou na porta de sua casa. Essa informação é sobre uma coisa. Que coisa é essa? Garotas. Garotas, portanto, estão na posição de meu nome. E as é um determinante? Determina, garotas? Eu tenho aqui um determinante que eu vou chamar de artigo. Ele está aí determinando. Essa minha informação é uma informação verbal, nominal ou verbo nominal? É verbal ou é nominal? É verbal, porque se fosse nominal, me daria uma ideia de estado e meu verbo seria de ligação. Essa informação é uma informação, eu chamo de informação de predicado e é um predicado verbal. Esse verbo ficar aí é que tipo de verbo? Não é de ligação. Ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Ele pede para mim complemento? Ele pede para mim complemento? Viram que a maioria disse sim? Você disse não. Acho que você foi o único que disse que não. Notem, eu pego o meu verbo, identifico. Quem fica em um lugar. É coisa? Não. Lugar é circunstância. Portanto, lugar é um advérbio. Advérbio completa? Não. Advérbio modifica. Eu acabei de falar. Vocês perceberam? Eu perguntei se o verbo ficar tinha sentido completo. E a maioria indicou que sim. Só que não, né? Porque você tem um na porta de sua casa. Só que se ele não tiver sentido completo, modifica, ele vai pedir para nós um complemento. Mas a única classe gramatical que pode completar é o substantivo. Advérbio completa? Não. Advérbio modifica. Encontramos aqui, deixa eu apresentar uma outra construção. Qual é a minha informação? Alguém dormiu na casa da mãe. Quem foi? A aluna estudiosa. A aluna estudiosa, qual é a palavra mais importante? Aluna. Por isso tem o nome. É qualquer aluna? É a aluna. Por isso eu tenho um determinante, que vai ser um artigo. Se fosse uma aluna estudiosa, seria o determinante? Não, seria um generalizador, porque uma aluna não especifica qual é a aluna. Estudiosa se liga a aluna. E estudiosa, portanto, é uma característica exata, é, portanto, um adjetivo. E o adjetivo é chamado de modificador nominal. Belezinha? Pode ir, não pode? Dormiu na casa da mãe. Na casa da mãe, completa o sentido do verbo dormir. Ela com segurança já diz não. Como é que a gente verifica isso? Quem dorme, dorme em algum
Lugar é coisa? Não. Lugar é circunstância. Por isso é um advérbio. O advérbio completa. O advérbio modifica. A única classe gramatical que pode completar é o substantivo. Começam a internalizar o processo. Vamos fazer outro? Parece a mesma frase, não parece? Eu tenho as mesmas relações morfossintáticas. Só analisando. O que é morfologia? O estudo da forma e as suas características. O que é sintaxe? Análise da relação. E o que é semântica? Sentido. São 3 nomenclaturas que você precisa internalizar. Qual é a minha informação na primeira? Alguém levou a obra para Milão. Na segunda, alguém levou a obra para Milão. Quem foi que levou a obra para Milão na primeira construção? Qual é a palavra mais importante? Não é o jovem? Vocês conseguem perceber que jovem aqui, portanto, é o meu nome. Por isso, jovem vai ser o meu substantivo. Conseguem perceber que este O está determinando. Ele vai ser um artigo. E artista está fazendo o que aqui com o jovem? Dando uma característica. Eu vou chamar, portanto, de adjetivo que funciona como um modificador nominal. Belezinha? Belezinha? Estamos amarrando os conceitos, não estamos? Na construção abaixo, você encontra o artista jovem. Qual é a palavra mais importante? Vocês percebem que mudar a posição mudou também a relação morfológica? Porque agora, quem levou a obra para Milão é justamente o... Eu tenho, portanto, artista como nome. Qual é a classe gramatical que dá nome aos seres? Artista aqui é um substantivo, enquanto artista acima é um adjetivo. O O continua sendo um artigo que determina, e o jovem também modifica, não modifica? Vai aí passar a ser chamado de adjetivo, que eu chamo de modificador nominal. Por que modificador nominal? Porque a relação estabelecida é justamente com o substantivo. Internalizando, beleza, gente? Aproveita que a sala está vazia. Não é todo dia assim, tá? Então hoje é o momento de tentar esclarecer as dúvidas. Beleza? Ok. Essa aqui é a minha informação. Vou analisar só uma das estruturas, já que elas são iguais. Essa informação aqui tem o verbo que leva, ó, verbo levar. Quem leva, leva uma. E quem leva, leva uma coisa para, nesse caso, para um lugar, não é? Mas eu poderia levar alguma coisa para alguém. Como nesse caso é para algum lugar, para lugar. Olha o que eles apresentam lá. Para Milão e a obra completa o sentido do verbo levar. Verdade? Por que não? Já fica mais esperto, né? Por que não? Porque para lugar é um advérbio. E se é advérbio, ele é um modificador. Modificador completa. Modificador apenas modifica. Qual é a única classe gramatical que pode completar? E a coisa é o meu substantivo. Toda coisa se relacionando assim com o verbo vai poder ser chamada de objeto. E é pela questão mesmo da palavra objeto. Uma coisa é um objeto. Pessoas, às vezes, são chamadas de objeto. Eu tenho aqui um substantivo se relacionando assim com o verbo, vai poder ser chamado de objeto. Ou seja, é este elemento que é um complemento verbal. O de baixo é apenas um modificador verbal. E só para registrar, modificador completa, modificador
modifica. E a única classe gramatical que pode completar é o assistir. Tem algumas aulas que eu indico, não assista de novo não, deixa, né, você pode passar. Mas determinadas aulas são muito importantes. Essa aula de classes gramaticais, essa aula inicial de classes gramaticais é muito importante. Porque você começa a esclarecer, vou substituir o termo, você começa a perceber que existe uma lógica para os nomes que são dados. E existe uma lógica para a classificação de um verbo enquanto verbo intransitivo, enquanto verbo de ligação, enquanto verbo transitivo. Se você não compreende que para português existe uma lógica, vai querer decorar tudo. Então é melhor apresentar logo a lógica no início. Se é para dar medo, dá medo logo agora, né? Não dá medo no final. Porque às vezes você deixa um assunto pesado para a última aula, que acontece na véspera da prova. Olhem, nós temos aqui tipos de verbos. E tipos de verbos está relacionado a de predicado. O que é predicado mesmo, gente? Quero couro. Vou perguntar de novo, vou fazer de conta que isso não aconteceu. Tipos de predicado. E o que é predicado mesmo, gente? Informação é a mesma coisa que predicado. E predicado é o mesmo que informação. Beleza, eu tive que dar um impulsozinho. Nós temos essa relação. Tipos de verbos está relacionado ao tipo de informação. O que vocês perceberam? Todas as vezes que eu ia classificar um verbo, eu pegava primeiro a classificação da informação. Uma informação, ou seja, um predicado nominal, ele tem que tipo de verbo? Ele tem um verbo de ligação. Um predicado verbal, ele vai ter um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? Para evitar esse silêncio constrangedor, eu mesma respondo. Verbo transitivo é um verbo que pede complemento. Ou seja, ele pede uma coisa. Ele também pode pedir circunstância. Ou seja, ele também pode pedir um advérbio. Mas o que vai classificá-lo é o pedido ou não para uma coisa. Essa coisa pode se ligar ao verbo de forma direta ou indireta. Ou seja, pode ser uma coisa, toda coisa é o quê? Não é substantivo? E toda coisa não pode ser chamada de objeto? O objeto do verbo transitivo, ele poderá ser classificado como objeto direto ou como objeto indireto. Qual é a diferença? O objeto direto, ele normalmente não tem preposição. E o objeto indireto, ele tem preposição, sempre, tá? Para o mecânico e para a casa, exercem a mesma relação morfossintática. Verdade? Ela indica que não, por qual motivo? Então vamos colocar aqui um A. Nunca é no olho. Se você tenta fazer no olho sem uma técnica, é lógico, né? Porque depois que você repete muitas resoluções, o olhômetro resolve. Mas se for só para olhar e indicar, eu tenho 2 palavras, tenho 3 palavras, então eles vão ser diferentes. Eu tenho um artigo, não tenho um artigo, então eles vão ser diferentes. Não dá certo. Não dá certo. Qual é o primeiro passo? Identificar porque o verbo dá uma informação. E eu vou analisar todas as minhas estruturas a partir da informação. Minha informação é que alguém levou a moto para o mecânico. Minha informação é alguém levou a moto para casa. Na primeira estrutura, minha informação apresenta aqui um verbo que pede o quê? Quem leva uma. E quem leva uma coisa para alguém. Nessa estrutura, você leva uma coisa e leva uma coisa para alguém. Coisa ou pessoa. Qual é a classe gramatical?
Se ele está aí, se essas estruturas estão aí se ligando ao verbo levar e são substantivos, significa dizer que elas são complementos. Significa dizer que elas são chamadas de objeto. No meu primeiro elemento, na primeira coisa, ele leva uma... Que coisa é essa? Não é tudo isso aqui? Esse A foi pedido pelo verbo. Esse A acompanha a... Então, entre o meu verbo e essa coisa levada, eu tenho alguma preposição? Eu tenho um artigo. Eu não tenho preposição. Aqui embaixo, ele leva uma coisa para alguém. Eu tenho uma coisa, portanto, um objeto. Mas entre meu verbo e a coisa para a qual eu levo algo, eu encontro ali uma preposição. Ou seja, meu movimento, ele é um movimento indireto. Aqui, meu movimento é um movimento direto. O primeiro é o objeto direto. E o segundo, objeto indireto. Beleza? Posso ir? Qual é a minha coisa levada? Não é a moto? A moto é o objeto direto. E para o mecânico é o quê? Objeto indireto. Na frase abaixo, eu pego aqui meu verbo e pergunto: o professor levou a moto para casa. Ele levou o quê? Para onde? Então esse verbo ele pede uma coisa e ele é acompanhado por um lugar. Não é isso? Lugar completa. Lugar modifica. Eu posso chamar esse lugar aqui de objeto? Não, eu tenho que chamar de advérbio. Advérbio apenas modifica. Essa coisa eu vou chamar de substantivo, identificada como um objeto. Com ou sem preposição? Sem preposição. É um objeto? Beleza, gente. Posso continuar? Para casa é o lugar. A moto é a coisa. Objeto direto. Perguntar de novo. Para o mecânico e para casa tem a mesma classificação morfossintática? Não. Se um é advérbio e o outro é substantivo, coisa, eu não tenho nem a mesma morfologia, nem a mesma sintaxe. Ok? Deu para perceber direitinho? Vamos pegar outro, né? Pergunta. Ligado ao verbo entregar, nós temos 3 complementos verbais. Vocês estão fazendo isso de novo. Você entregou a encomenda para seu pai em sua casa. Entregou a encomenda para seu pai em sua casa. Entregou a encomenda... Chega a lugar nenhum assim. O que é que eu faço primeiro? Qual é o verbo? O verbo entregar pede o quê? Quem entrega, entrega uma. E entrega uma coisa para... Mas entrega uma coisa para alguém em... O verbo entregar pede 3 complementos? Não. Pede 2. Porque o último não é complemento. O último é um... E advérbio completa? Advérbio modifica. Pasme é uma das questões que mais são cobradas, tá? Uma questão super cobrada. Aí veja só, a classificação do verbo depende do pedido que ele faz em relação ao objeto. Eu tenho um verbo que pede uma coisa, toda coisa é um, e pode aí, se relacionando com o verbo, ser chamada de direto ou indireto, porque aí eu não tenho preposição. Para alguém, deixa de ser um substantivo? Não. Deixa de ser um objeto? Não. Mas do meu verbo até a pessoa que recebeu aquela coisa, eu tenho uma preposição. É um movimento indireto. Portanto, objeto indireto. Primeiro você classifica o que é que o verbo lhe pede e depois você analisa
qual é a sua classificação. Esse verbo ele é chamado de verbo transitivo. Por qual motivo? Todo verbo transitivo pede um complemento, pede um objeto. Beleza, ele pediu dois. Ele tem, portanto, um objeto direto e um objeto indireto. Como é o nome desse verbo? Verbo transitivo direto e indireto. Normalmente eu dou essas aulas de morfossintaxe por causa do conteúdo de pronome. É impossível você estudar pronome se não relacioná-lo à função. Aí a gente tem que ter uma basezinha de função para dar sequência a pronome, que é um conteúdo de morfologia, tá? Ficou clarinho? Vamos analisar, não vamos? Ele entregou o quê? A encomenda, portanto, ao meu objeto. E ele entregou para quem? Seu pai, portanto, é um objeto. E em sua casa é o quê? Um advérbio. Tá claro? Pode ir, não pode?